Você precisa aprender como se autoavaliar. Uma das formas mais simples e que você está cansado de ver é o quê? Você fazer questões a respeito do assunto que você está estudando. E aí você vai ver quantas questões você acertou. É óbvio que depois que você fez aquelas questões, você já vai saber a resposta. Porque quando você conferir aquilo que você acertou, você já vai estar sabendo ali mais ou menos a resposta. Mas qual o segredo aqui para você se autoavaliar? Primeira coisa, você vai responder aquela bateria de questões. Você vai pedir para que alguém corrija aquelas questões para você. Não vai ser você. Alguém vai corrigir aquelas questões para você. Você vai entregar o gabarito para alguém e aquela pessoa vai observar se você conseguiu atingir a meta. Se você não conseguiu atingir a meta, aí ela vai te falar qual foi a questão que você errou, mas não vai te falar qual foi a resposta da questão. E aí você vai tentar fazer novamente. E por que é importante que uma outra pessoa te fale e que ela te fale qual foi a questão que você errou? Aí você vai estar pensando assim, se ela me falar qual foi a questão que eu errei, eu não vou melhorar porque eu precisava acertar tudo. Não é bem assim. Você precisa saber quais foram os seus acertos e quais foram os seus erros. E aí agora vem a mágica da coisa. Você precisa entender por que você errou. Essa, sim, é a melhor forma de autoavaliação. Quando você para pensar por que você errou, você consegue melhorar o seu aprendizado em dobro, até mesmo em triplo. Certo? O que é que eu posso te dizer a respeito disso? Um exemplo disso é um filme. Eu assisti um filme chamado... Eu não lembro se o nome dele é Redenção ou se é O Lutador, mas eu acho que o nome dele em inglês é Redemption. E o nome dele original em português, né? Acho que é O Lutador. E nesse filme, esse filme é interessante pelo seguinte fato. Um homem, ele é colocado na cadeia, injustamente, é claro, ele é pego com drogas, essas drogas foram plantadas dentro da casa dele. E se eu esquecer de algum detalhe aqui do filme, me perdoem, porque já tem bastante tempo que eu assisti esse filme, mas aquilo que eu quero mostrar para vocês, acredito que eu vou conseguir mostrar através dele. Esse homem ele foi preso injustamente. Dentro da casa dele tinha, eu já falei para vocês aí, um material que ele não deveria ter dentro da casa dele. Ele foi colocado ali na cadeia. Ele era um boxeador profissional. E dentro dessa cadeia, havia um objetivo para ele estar ali. Que era o quê? Ele lutar contra o melhor lutador que existia dentro dali. Havia um torneio. E dentro desse torneio, esse lutador era o melhor lutador que tinha dentro daquela cadeia ali. E aí drogaram esse homem. Esse homem perdeu a luta. E ele começou a pensar por que foi que ele perdeu aquela luta. Já que ele não tinha perdido nenhuma luta até ali de boxe, ele era profissional. E ele começou a pensar. E aí ele começou a analisar quais eram os pontos fracos daquele lutador que estava lutando com ele. E ele percebeu, dentro dali do treinamento dele, de que ele precisava de auxílio com alguma coisa. Por que foi que ele percebeu a respeito disso? Alguém chegou para ele e deu um toque de que ele precisava fazer imobilização, coisa que ele não tinha feito ainda. E aí um senhor que está lá na cadeia, que é esse alguém que eu estou falando, ele vai e ensina para esse lutador a imobilização e fala para ele o momento certo dele fazer isso. E aí ele começa a lutar com esse lutador de lá de dentro dessa cadeia. E chega um momento
aonde ou ele aplica a imobilização ou ele perde a luta. E ele aplica essa imobilização. O que isso tem a ver com interpretação de questões? Quando você se depara com questões que você tem dificuldade e questões que geralmente você erra, você precisa descobrir qual é o seu erro. Esse lutador, enquanto estava treinando, estava procurando qual era o erro dele. Ele lembrava da luta e pensava nos movimentos e via qual foi o movimento que ele fez de errado e buscava corrigir esse tipo de movimento. Às vezes com esquiva, às vezes com um soco de uma forma diferente, mas ele buscava corrigir isso. Isso é autoavaliação. Você precisa ler a questão, procurar qual é o assunto dela, encontrar a relação da questão com esse assunto, é claro, né? E saber em qual parte desse assunto você não foi muito bem. E aí você estuda a respeito dessa parte daí e tenta resolver a questão novamente. Percebeu? Dessa forma, você se torna uma pessoa que entende o contexto por trás da questão. Você não vai simplesmente resolver ela. Você vai saber até mesmo fazer uma questão a partir dessa, a respeito daquele assunto. E isso é fácil de fazer quando a gente fala de questões de nível básico, porque são questões às quais você já está acostumado a fazer desde que você era sexto ano. Você já está acostumado com um ritmo ali de resolução após resolução. Todo assunto você vai resolver alguma coisa a respeito daquilo. Então, sua mente ela já fixou aquilo de forma melhor. Mas é claro, se você não conseguiu aprender a respeito de um assunto específico, porque de repente seu professor ele não te ensinou, de repente você não tinha o material didático adequado para poder aprender a respeito daquele assunto. Como eu falei no podcast anterior, às vezes você nem sabe que você deixou de aprender algum assunto porque teu professor não vai te contar isso. Se você passou por esse tipo de coisa, é óbvio que você vai ter dificuldade de interpretação. E até isso, dentro da sua autoavaliação, você vai conseguir perceber. Quando você é um interpretador de questões, você é o seu próprio professor. Você é aquela pessoa que vai descobrir o seu erro e vai corrigir esse erro. E aqui nesse canal eu te ensino a fazer isso. Eu te ensino a descobrir os teus erros e corrigir esses erros.